Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 6, do verso 9 ao 11. Por se falar em Apocalipse, no mês passado, o presidente americano John Biden, falando lá sobre os mísseis balísticos da Rússia, que ameaçaram utilizar mísseis nucleares ali no território ucraniano. Então ele exclamou dizendo que haverá o Armagedon se a Rússia utilizar um míssil balístico nuclear ou uma bomba nuclear, né? Então ele se refere a isso, não é por causa do filme lá, Armagedon, de meteoro que vai cair na Terra, mas há uma profecia bíblica ou ao fim do mundo através das bombas nucleares. Só que eu, olhando aquela frase dele, eu disse, coitado, sabe de nada, eu acho que ele não interpretou Apocalipse direito. O fim dos homens não vai ser por bombas nucleares. Então vamos ler aqui em Apocalipse, depois a gente vai tocar um pouco nesses pontos aí também, tá bom? O quinto selo de Apocalipse, capítulo 6, versículo 9 ao 11, diz assim a poderosa palavra do Senhor. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que sustentavam. Clamavam em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Apocalipse é um livro, não é narrativa, mas é um livro de estilo literário simbólico, onde João, no capítulo 1, ele fala que no dia do Senhor, ele foi arrebatado em espírito, e por isso nós entendemos que todas as coisas que estão se passando em Apocalipse são visões espirituais, referentes ao passado, ao presente e ao futuro. Então, Apocalipse não pode ser lido como se fosse um livro poético, não pode ser lido como se fosse uma narrativa, não pode ser lido como as cartas paulinas. Enfim, Apocalipse é um livro cíclico, em que, numa linguagem literária apocalíptica, ele vai descrever as coisas do passado, do presente momento e do futuro. Por isso, a dificuldade, há tanta crise em meio a tantos teólogos, intérpretes e denominações em buscar caminhos diferentes na questão apocalíptica. Então, precisamos compreender também o seu estilo, o seu hebraísmo escrito, ou seja, a linguagem aqui, ela é repetitiva. Apocalipse repete várias vezes as mesmas coisas do passado, do presente e do futuro. Quando alguém fala sobre questões apocalípticas, por aí afora, sempre vai dizer que é algo referente ao futuro. Mas o livro de Apocalipse não. Ele fala de muitas coisas que já ocorreram, muitas questões que estão acontecendo nos tempos do apóstolo João e também questões da consumação de todas as coisas, principalmente, irmãos, do nascimento até a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Da primeira vinda até a segunda vinda são os eventos principais que acontecem aqui nesse livro. Então, o fim do mundo, por exemplo, é descrito 6 a 7 vezes nesse livro. Por exemplo, aqui em Apocalipse capítulo 6, no sexto selo, logo após o quinto, que é a nossa exposição de hoje, veja lá a partir do verso 12, vai dizer assim:
Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por um vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos outeiros, aos rochedos: caiam sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Então você vê aí uma das descrições do fim dos homens, do fim da impiedade, ou seja, a oração que nós estamos estudando nessa noite, a oração dos mártires, está aí o cumprimento. Logo após, versículos depois, está se cumprindo, ou seja, aqui é uma descrição simbólica do fim de todas as coisas, com a consumação através da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, John Biden está errado, porque o mundo não vai se acabar com bombas nucleares, mas sim com a gloriosa vinda do Senhor Jesus Cristo, do presidente dos presidentes, do Rei dos reis e Senhor dos senhores. Queridos irmãos, também podemos nos atentar aqui a esse livro. Não vou investir tempo falando sobre linguagem cíclica, de repetição, estilo literário, mas isso aí é para estudo mais prolongado de escola dominical ou grupos de estudo. Mas vamos nos deter aqui a interpretação e aplicação nessa noite, quando se diz o apóstolo João preso em Pátimos. Ali ele tem aquela visão maravilhosa de tantas coisas que Domiciano estava praticando contra o povo de Deus. João é a última autoridade apostólica, ali aproximadamente entre 95 e 100 da era cristã, o último apóstolo vivo, ainda ali perseverante no mar Egeu, ali em Pátimos, na Grécia, desterrado por causa do Império Romano, por ser considerado alguém muito perigoso para o Império, alguém muito perigoso para aquela civilização. E o João, ele se depara também com inúmeras igrejas, pessoas em que o tempo todo estão chegando até ele, mandando cartas para ele, conversando com ele através de mensageiros. Olha, João, fulano da família de Beltrano, ele foi sequestrado, foi encontrado morto. Cicrano, ele foi levado para as arenas. O outro foi saqueado os seus bens. O outro adoeceu por ser escravizado ali no meio dos ratos. Enfim, tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E o apóstolo João tem nesse capítulo 6 a visão daquelas pessoas, daqueles parentes, daqueles irmãos que estavam questionando tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Tantas coisas acontecendo em Apocalipse, surgiu justamente para responder tantas questões que os irmãos estavam padecendo. E ali, todos esses irmãos, essas pessoas que estão aqui clamando, já foram dissipadas, já foram mortas fisicamente pelo império. E então João está vendo pessoas reais, aconteceu de verdade, são mártires da fé cristã que estão ali diante de Deus, clamando por justiça. E assim ele tem essa visão e mostra claramente para aqueles irmãos aonde estão os nossos queridos irmãos que foram mortos, que de tanto perseverarem no Senhor. Mas vamos falar um pouco mais detalhadamente mais adiante. Quando ele diz aqui: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos. Irmãos,
É interessante frisar que esse quinto selo que está sendo, Apocalipse está focando especificamente nesses selos, porque no sexto ou no sétimo selo não há uma nova demonstração da realidade, mas sim vai haver um novo portal para novas profecias, as 7 trombetas, os 7 juízos, 7 consumações, enfim, 7 visões. Todas as repetições de 7 em Apocalipse acontecem com muita frequência. Então, esse quinto selo aqui está sendo aberto. Quando nós olhamos o primeiro, segundo, terceiro e o quarto, nós tem uma só ligação, uma só conexão, que está ligado estritamente com o princípio das dores falado por Jesus em Mateus 24. Jesus compara os sinais da sua segunda vinda como um sinal de que uma mulher vai estar dando à luz. Ou seja, já houve muitos casos de mulheres que estão em trabalho de parto, de passarem dias, 7, 8, 10 dias, 1, 2 semanas em trabalho de parto. O organismo ali trabalhando, dilatando ali, para nascer aquele bebê. Então Jesus compara a sua segunda vinda, os sinais, com uma mulher com dores de parto. O princípio das dores. Jesus está falando de trabalho de parto simbolicamente. Então, quais são esses princípios das dores? Fome, peste, terremotos, maremotos, falsos profetas se levantando, falsos cristos, enfim, o avanço da pregação do evangelho, enfim, tantas coisas referentes a esse ponto aí, está descrito em Apocalipse, 1º, 2º e 3º e 4º selos, ou seja, todos esses cavalos aí, tem gente que fica pregando, colocando no YouTube, o cavalo preto foi solto, como se fosse um cavalo lá, solto pelo céu, e alguém viu, lá tem alguma visão espiritual. Não se refere a isso. Cuidado com essas falácias, cuidado com essas crendices, e apenas fiquemos com as escrituras. Tudo isso aqui que está sendo falado em Apocalipse, há mais de 1000 referências diretas e indiretas ao Antigo e ao Novo Testamento, irmãos. Então, Apocalipse todo, praticamente todo, está se referindo a todo o restante da Bíblia. Por isso, a dificuldade de se trabalhar, de se interpretar, de se ter uma noção equilibrada deste livro. Então, esses 4 primeiros cavalos estão se referindo ao princípio das dores, não é ao fim do mundo. Está falando em que os crentes vão estar nesses princípios das dores, vão estar enfrentando, participando dessas dores, sofrendo essas dores, mas eles estarão sofrendo por leve e momentâneo tempo, como Paulo diz aos Coríntios, leve e momentânea tribulação nos produz um peso de glória muito excelente. Então, aqui no quinto selo, ele vai falar justamente desses crentes que estão vivendo em meio a tantas dores, em meio a tanta agonia, em meio a tanto desespero, estão ali perseverantes no Senhor. Então, basicamente, o que estamos tratando aqui do quinto selo é uma referência aí a quem está vivenciando em meio aos 4 selos abertos pelo Cordeiro que venceu, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Queridos, e ele diz que por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Irmãos, esse versículo é muito importante nesse breve trecho aqui, porque está se falando de pessoas que estavam dando de suas vidas, de sua história, de todo o seu ser, pela causa de Cristo, não por uma causa fútil, mas pela causa do Evangelho. Não foi por uma causa
política em si, não por uma causa religiosa em si, mas pela causa do evangelho, que estavam padecendo até necessidades extremas para sustentar que Cristo é o Senhor, que Cristo está acima dos Césares. Os Césares são mortais, mas Cristo reina em minha vida e Ele não vou abandonar por causa de César nenhum. Eu não vou abandonar Cristo por causa das guildas comerciais que na época rejeitavam aqueles crentes comerciantes por não participarem das idolatrias, dos festejos daqueles ímpios do que o Império Romano ordenava. Então, os irmãos, quando leem as 7 cartas, as 7 igrejas, estão lá vendo a dificuldade de ser cristão naquela época, e a dificuldade daqueles crentes serem considerados pelo menos gente, pelo menos pessoas, mas pelo contrário, eram considerados canibais, eram considerados incestuosos, eram considerados a escória da sociedade. E assim, irmãos, é uma resposta, isso mostra, está respondendo às 7 igrejas da Ásia, que são igrejas reais, que aconteceram, que aquilo ali era a situação real, porém, todas as 7 igrejas é a situação de todas as igrejas ao redor do mundo em todas as épocas. Não existe, agora é o período da igreja de Esmirna, agora é o período da igreja de Laodiceia, estamos vivendo no tempo da igreja. Não, todas aquelas 7 igrejas, aquelas 7 situações acontecem ao mesmo tempo no mundo todo, tá bom? Então é isso aí que Apocalipse vai nos mostrar. E assim, irmãos, esses queridos irmãos, Apocalipse vai girar muito em torno da economia, a linguagem muito econômica, né? Um dos cavalos aqui também vai trazer isso, sobre crises econômicas. Capítulo 13 é o capítulo mais polêmico de Apocalipse. As pessoas, quando eu fui dar o estudo lá na Igreja do Prado no ano passado, a gente terminou todo o livro, né? Foi mais ou menos um ano. Os irmãos queriam mais saber no início, a princípio, mais da besta que sobe do mar, a marca da besta. Eu costumo dizer, irmão, cuidado com a marca dos bestas, viu? Não fique com medo com a marca da besta, cuidado com a marca dos bestas, por aí, tá? Então, nós não devemos, se a gente preserva pelo genuíno evangelho, se a gente vive intensamente para Cristo, não temendo perder nada, mas viver intensamente por Cristo, não devemos temer ao que pode nos causar posteriormente. Se algum império comunista, algum império capitalista, militar, enfim, todo tipo de governo não pode jamais derrubar o povo de Deus, porque desde essa época o povo de Deus vem trilhando pela história, porque Cristo é quem sustenta o seu povo. Então não há narrativa, não há nenhuma política que pode acabar com a verdade absoluta da palavra de Deus. Então não vamos temer a nada e prosseguir viver o evangelho, que é o mais que importa. Pregar esse evangelho como esses irmãos estavam sustentando um testemunho, sustentando uma palavra. Ou seja, aqueles irmãos que eram comerciantes, por exemplo, eram associados, né? Existiam essas guildas comerciais na época, muitos historiadores trazem isso, e haviam períodos de festas pagãs, idólatras, em que eles deveriam participar. E aí eles diziam, não, infelizmente, alguns cristãos não firmes, eles cediam, prefeririam estar idolatrando e ganhando lá no comércio, enquanto outros verdadeiros cristãos diziam, não, eu prefiro perder minha mercadoria, eu prefiro perder minhas economias, mas não abandono o meu Cristo. Era assim que os irmãos estavam sendo
perseverantes no Senhor. Então, irmãos, precisamos entender, precisamos aplicar ao nosso coração que esses irmãos estão vivendo um testemunho de uma vida sacrificial, ou seja, eles estão ali debaixo do altar. O altar do sacrifício está simbolizando que aqueles irmãos, eles foram sacrificados pela causa do Evangelho de Cristo, vivendo intensamente para Ele. Então, cada discípulo de Jesus é essencialmente um mártir. João tem em vista todos os crentes que têm assim sofrido. Seu alimento espiritual é a palavra de Deus e é do testemunho do Senhor que se nutrem dia após dia. Não deixe de sustentar as narrativas do Evangelho, queridos. É verdadeiro o que há nas Escrituras. Não há erro nas Escrituras. O que há é falta de compreensão de homens ímpios, falta de estudo sério da palavra de Deus, falta de uma dedicação ao Senhor da palavra. Então, queridos, ao se falar de aborto, está lá escrito: não matarás, ponto. Não tem o que discutir, é crime, é errado e ponto. Não tem que estar dizendo, mas sim, nessa situação, não tem que estar discutindo, a Bíblia proíbe, pronto. Se a Bíblia diz que Adão foi criado homem, ponto, e a mulher, ponto. Não tem que estar discutindo. A nossa pregação deve ser crida e obedecida. Não tem que estar, não, mas assim, não é bem assim. Então, muito cuidado com as narrativas de nossa época, alegando que o Gênesis, do 1 ao 3, não é real, é simbólico. Isso é uma mentira de Satanás para desviar, como nos europeus, na Europa, na França, na Itália, em tantos outros países europeus, o humanismo já tomou conta e as narrativas bíblicas hoje são símbolos. Hoje não Deus não criou realmente, foi um negócio assim, foi uma era geológica aqui, enfim, vai deturpando tudo e assim muitos vão caindo nessas ciladas do inimigo. Eles estão sustentando, queridos, um testemunho do Senhor. O Senhor Jesus é real, o Senhor Jesus ressuscitou, e nas universidades eles estão, os professores, aqueles seguidores de Karl Marx vão estar negando isso. Que negócio é esse? Que Jesus ressuscitou? Que falácia, que baboseira. E principalmente no meio antropológico, no meio do socialismo, das ciências sociais, estudei antropologia, e nesse meio muitos crentes já negam a divindade de Cristo, já negam alguns fatores da palavra de Deus, em detrimento de agradar ao professor tal, ao aluno tal, por conta de más interpretações antropológicas da Bíblia. Então, muitos problemas têm se levantado, muitos crentes têm sido rejeitados. Se você faz um artigo científico com base, apresentando dados bíblicos, você é colocado de lado. Se você coloca lá no rodapé que você é cristão protestante, você é escanteado. O seu trabalho vai para a última página, a nota fica lá embaixo, enfim. Todas essas coisas acontecem no mundo acadêmico também, infelizmente. Então, irmãos, eu não preciso estar temendo a nada. O que eu quero agradar é a Cristo somente, e a Ele eu devo a minha vida e ponto. Então, queridos, não há o que se discutir. Nossa causa, a causa que os irmãos morreram, não foi uma causa político-partidária, não foi uma causa religiosa, mas sim por causa de Cristo, o Cristo do Evangelho. Em Isaías 44, 22 diz assim: entretanto, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro.
todos os dias. Não, irmãos, não adianta. O mundo nunca vai amar o povo de Deus. No dia que o mundo amar o povo de Deus, a igreja desapareceu dessa terra. O próprio Jesus disse. Então não há o que querer ficar agradando ao máximo ao pensamento de nossa época. Precisamos saber que nos é dada a graça de não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele e até dar a vida por Ele. Está escrito em Filipenses 2,17, em 2 Timóteo 4,6. Tudo isso, queridos, não é um privilégio sofrer por causa de Cristo. É um privilégio estar nas mãos do Senhor, preservados por Ele, e assim Ele sustenta a nossa vida, a nossa fé, e assim chegamos ao trono da graça por sua misericórdia. E assim, irmãos, o fato de sustentarmos o testemunho sacrificial não quer dizer que Deus vai nos livrar da morte física. A morte física não significa o fim do cristianismo, o fim da cristandade. Jamais. Não é uma derrota morrer por Cristo. É uma vitória. Lembre-se que o nosso mesmo Senhor que morreu, foi o mesmo que ressurgiu. E um dia, esses que foram mortos vão ressuscitar no dia que a última trombeta soar. E assim, nós que estivermos vivos, veremos tudo isso. Toda a terra saindo gente de tudo que é lugar, subindo as alturas. E que nós que estivermos transformados, ainda vivos naqueles dias, seremos o mesmo corpo, transformado, a imagem de Cristo sendo elevado às alturas. Essa é a nossa esperança, a sua vinda gloriosa. Devemos estar dispostos a perder tudo por causa de Cristo, inclusive a nossa vida. Amar a Deus é igual a dar a vida por Ele. É dar a vida por Cristo na universidade, é dar a vida por Cristo onde eu moro, é dar a vida por Cristo no meu ambiente de trabalho, na minha vizinhança, no meu bairro. É viver intensamente para Ele, não perder tempo, mas um testemunho conciso, fiel. Cuidado, queridos, fui pegar um Uber para ir pregar numa igreja lá em Olinda, semana retrasada. Aí o motorista disse assim: olha, as pessoas que era uma semana antes da eleição, e ele disse: as pessoas hoje estão muito intensas, discutindo política. Então quem entra aqui e diz que é de um candidato, eu digo que eu sou daquele candidato. O motorista falando. Quem entra no meu carro dizendo, fala esculhambando o outro candidato, que é desse candidato, e ele, eu apoio, ele ficava aí nessa dúvida, ele não era crente, né? Ficava apoiando os dois candidatos de acordo com as pessoas, o ânimo das pessoas dentro do carro. Que coisa, viu, rapaz? E depois ele pulou o assunto e tal, o assunto enjoativo, o assunto da política. Eu disse: rapaz, aí ele falou e tal sobre o esporte, que não conseguiu subir para a primeira divisão. E aí ele disse: o meu leão, ele soltou essa frase: o meu leão perdeu. Aí o tricolor, né? Eu disse: eu não vou entrar nesse mérito, não. Não vou entrar nisso nada. O tricolor está lá, série D, lá está lá no inferno já. Misericórdia. Eu disse: rapaz, eu conheço um leão. O leão de Judá, ele venceu. Aí a partir daí vamos pregar o evangelho, falar do leão de Judá. Cuidado com esse leãozinho aí que perde na série B, né? E assim vai, irmãos. Cuidado com essas discussões acaloradas. Não perca tempo, pelo amor de Deus. Não tente convencer o outro pela visão política ou pela visão esportiva. É convencer pelo evangelho do Senhor Jesus Cristo e ponto. E assim, irmãos, quando continuamos aqui esse texto no verso 10, ele vai dizer assim: clamavam em grande voz dizendo:
Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E assim, queridos irmãos, eles estão fazendo uma pergunta, mas uma pergunta que está perturbando o coração, incomodando o coração dos justos, dos verdadeiros servos de Deus ao longo da história. É uma pergunta que todo aquele que almeja o Senhor Jesus está a cada dia se perguntando: até quando, ó Senhor? Até quando esse sofrimento? Até quando essa agonia? Até quando essa doença? Até quando esse caos econômico? Até quando esse caos político? Até quando esse caos social? Até quando nós vamos viver nessa lamaçal de iniquidade que a cada dia avança para o precipício? Até quando, Senhor? A pergunta aqui não era por que, Senhor, nós morremos? Eu exijo do Senhor que nós voltemos lá e reivindiquemos tudo para nós. A terra é nossa, Senhor. Não. A pergunta não foi por quê. A pergunta foi até quando. É interessante, irmãos, que eles estão orando corretamente e biblicamente. Mas como é que esses irmãos estão orando para Deus julgar e vingar os seus perseguidores, enquanto está escrito lá em Mateus 5,48, de amar os vossos inimigos? Com certeza, alguns de vocês fizeram essa pergunta. Mas como é que nós vamos viver intensamente o Evangelho se eles estão orando para Deus destruir? Irmãos, almejar pela honra de Deus é mais bíblico do que você pensa. Eles estão almejando, vindicando a honra do nome de Deus que está sendo blasfemado, ridicularizado, rechaçado, odiado, rejeitado e massacrado, blasfemado. E aqui, irmãos, é interessante que o juízo de Deus é vindicado, é desejado pelos martirizados, conforme diz em Romanos 12, 19, que cita Deuteronômio 32, 35, que diz: a vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor. Não há vingadores como na Marvel, mas há um vingador que vai executar a seu tempo e a seu momento o juízo merecido sobre todos aqueles que rejeitam o nome do Senhor. Esse juízo que foi vindicado por esses irmãos isso se cumpre nos versos posteriores, não nos dias de César, mas nos dias que Jesus vier logo em breve. Então, no verso 12 até o verso 17 está descrito esse quando, tá? Que Deus julga e vinga sobre os habitantes da terra. Ele começa falando lá no verso 15, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, enfim, ele vai dizer escravos e livres. Ele começa das categorias políticas, econômicas, militares, enfim, todas as categorias da sociedade que rejeitam a Cristo estão aqui enquadradas no dia em que Cristo vier. Queridos irmãos, almejar pela volta de Cristo, desejar que Jesus venha, é igual a desejar que Deus execute o seu juízo, o julgamento sobre toda impiedade e perversão. Você sabia disso? A cada vez que você diz Maranata, ora vem Senhor Jesus, é ao mesmo tempo almejando que Deus execute o juízo, o julgamento merecido sobre toda a terra. É salvação para uns e condenação para outros. E é isso o que esses singelos irmãos
estão vindicando. São pessoas que viveram intensamente para o Senhor. E eles estão dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro? Queridos, eles sabem para quem estão se dirigindo. Soberano é aquele que manda em tudo e em todos, faz o que quer da maneira que quiser, ache ruim quem quiser, mas Ele dirige, conduz, opera da maneira que Ele faz, operando Deus. Quem impedirá? Diz o profeta Isaías. E então, irmãos, precisamos conhecer o nosso dono. Quem é esse dono? Deus é retratado aqui como um grande dono de escravos, um poderoso chefe de uma grande família, que comanda ali os vários setores daquela mega empresa antiga, né? Enfim, o que aprendemos aqui é que conheçamos o nosso soberano, o nosso dono, porque é a Ele em que devemos nos apoiar. Devemos nos apoiar em quem Deus é, soberano, santo e verdadeiro, e não somente naquilo que Ele pode fazer, queridos. Se fosse um da teologia da prosperidade hoje e morresse, mas Senhor, eu não merecia, eu estava prosperando, eu estava crescendo, eu exijo do Senhor que eu volte à terra e continue administrando os meus bens, que o Senhor me deu. Enfim, eles estão apoiados em quem Deus é. Deus poderia livrar-os da fornalha, Deus poderia livrá-los das tamanhas atrocidades do império. Deus poderia livrar dos leões, Deus poderia livrar das perseguições, mas não. Apenas uma palavra que Jesus falou aos discípulos em Mateus 28: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ou seja, Jesus está falando: olha, se for para os leões, eu vou junto, eu vou te sustentar, eu vou te dar forças para atravessar tamanhas adversidades. É isso, o Senhor quer que apenas conheçamos quem Ele é. Quando nossa filha faleceu no ano passado, algumas pessoas mais maturas, dizendo: mas vocês não são missionários, estão aí pregando o evangelho ao redor do mundo, sonhavam ter filhos, não podia ter filhos e agora tem, e Deus toma assim e é assim. Se você está muito equivocado, a Deus pertence a vida. Ele é quem dá, Ele é quem tira, Ele tem autonomia de tudo, Ele conhece profundamente todas as coisas. Eu não sei de nada, eu não sei nem daqui a meia hora o que é que eu vou fazer, o que é que vai acontecer. Sou um mero mortal, vivendo pela graça do Senhor Jesus, aceitando a sua vontade sobre a minha vida. E assim, irmãos, conheça o seu dono, conheça quem Deus é, porque por conta disso, aí você vai saber lidar com as situações que ocorrem, porque muitas vezes Deus é injustamente culpado por muitos, porque alguém morreu, porque aconteceu isso no mundo, porque as pessoas culpam a Deus o tempo todo. Queridos, isso é por falta de conhecimento do próprio Deus. As pessoas não conhecem ao Senhor, por isso levantam tantos questionamentos contra Ele. Nós podemos sim ir até o Senhor, desabafar tudo que está lá dentro. Sim, Deus quer isso. Ele manda que nós façamos isso,
de se dirigir a Ele, descarregar toda a nossa angústia no seu altar, aos seus pés. Mas entender que Ele é. Mas Moisés disse para Deus: mas como é que eu vou falar do Senhor lá para aquele povo? Como é teu nome? Eu sou que sou. Pronto. O eu sou me enviou a voz. Eu sou o que sou. Deus é. Pronto. E assim, irmãos, precisamos entender que a verdadeira justiça não é com as nossas próprias mãos, mas pertence ao Senhor. O Senhor já descreveu aqui, já está escrito tudo o que vai acontecer com toda a impiedade e perversão que estão nos causando mal. Já está escrito, no seu tempo será executado. E assim, precisamos não ficar revidando com as nossas justiças próprias, mas sim amar as pessoas através do testemunho de Jesus. O que é amar as pessoas? O que é demonstrar amor por elas? É orar para que elas sejam transformadas, é pregar o arrependimento de Cristo para elas. Amar a pessoa não é dizer: está tudo bem com você, seja assim, você é ótima, e a pessoa ali vivendo numa vida profundamente de iniquidade, e os outros, por amor, aí não diz a verdade para aquelas pessoas. A verdade que eu falo não é uma fofoca, é o Evangelho, é o Evangelho absoluto, a verdade absoluta de Cristo. E assim, irmãos, precisamos não perder tempo e fazer igual a esses irmãos. Eles sustentavam a palavra de Deus e o testemunho o tempo todo, não perdiam tempo. Deus está ciente de tudo, inclusive toda a injustiça praticada neste mundo contra você e os seus. Ele mesmo executará juízo sobre toda a maldade e perversão a seu tempo. Uma pessoa falando comigo no WhatsApp e disse que ela comprou um produto e a pessoa levou até ela esse produto, e na hora da maquineta, aquele velho golpe da maquineta, né, que está quebrado, que não sei o que e tal, a mulher colocou o cartão na maquineta e lá o camarada foi e não, coloca a senha de novo. Aí ele viu a senha dela e digitou lá, em vez de R$30 foi 3.000, por aí vai. Enfim, ela teve uma grande perda naquele dia. E aí ela me disse que Deus vai pegar ele vai morrer, e vai lançando bem, ela era crente, e lançando bem mundo de maldição. Se orou por ele para Deus transformar a vida dele, ele precisa de transformação. O juízo de Deus sobre a impiedade e perversão é no tempo final, não vai ser vai cair um raio na cabeça daquele camarada ali, não é assim. Justiça própria que causa isso. Então, precisamos compreender como funciona essa questão de lidar com as perseguições, com os males desta vida, de interceder pelos homens ímpios. E aqueles que não receberem a Cristo, aqueles que não forem eleitos do Senhor, eles sofrerão o duro juízo de Deus, né, no tempo por vir. E assim, irmãos, conheça o seu dono, conheça ao Senhor. E aqui no verso 11, ele diz: então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e de seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Em vez de eles receberem uma resposta labial, palavras, nós vamos acabar com a raça desse império, não foi isso que eles esperavam. A resposta foi impressionante: descansem. E receberam um dos galardões, um dos prêmios, as vestiduras brancas. Vestiduras brancas aponta para quando os generais romanos, quando vinham das grandes batalhas e vitórias, eles venciam, todo o povo estava esperando lá nos portais, em fileira, e jogando lá, coisas, jogando para eles
eles vinham vestidos de branco. Então, significa majoritariamente sermos vitoriosos, ou seja, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Então, Deus está chamando eles de morrerem pela causa de Cristo, está nos chamando igualmente de mais que vencedores, aqueles que perseveram e amam ao Senhor com toda a sua vida. Então, os crentes no céu estão descansando de suas fadigas. Lá não tem mais dor, nem pranto, nem luto. É interessante que em Apocalipse, falando de repetição, no capítulo 7, verso 16, fala a finalização de um ciclo. Ele fala lá que não haverá mais choro, nem pranto, nem dor. E repete essas mesmas frases no último ciclo lá de Apocalipse, em 21:4, que não haverá mais choro, nem pranto, nem dor, né? 4 coisas que acontecem aqui nesse planeta, né? Choro, luto, dor, né? Enfim, a morte também. Então tudo isso, queridos, que os irmãos padeceram, estão agora só aguardando a vinda de Jesus Cristo, a perseverança dos irmãos em Cristo Jesus em todas as épocas, porque ser cristão genuíno é ser em potencial um mártir de Cristo. Se eu estou dando a minha vida por Cristo, se eu não nego a palavra de Deus, se eu não nego o Evangelho de Jesus, se eu estou me doando para o Senhor como devo me doar para Cristo, eu sou um forte candidato a ser um mártir de Cristo. Estamos aí para padecer o martírio, a morte por causa de Cristo, mesmo que eu morra por causa de outros males, como doenças ou catástrofes naturais, ou um assalto, ou enfim, ou um acidente. Tudo isso nos aponta que nós que somos do Senhor Jesus, nos mostra que nessa vida somos mais que vencedores devido a tanta mazela, tanta coisa que temos que enfrentar nesta vida. Das tantas mazelas, né, eles aqui são exortados a descansarem, né? Eles agora não mais estarão batalhando como estavam antes, vão agora estar descansando, aguardando a segunda vinda de Cristo, para que o Espírito volte ao corpo e assim ressurja com o corpo glorificado. Então, mas eles estão descansando do quê? Significa que todo o trabalho pesado, não apenas suas obras, mas como também a sua fidelidade em meio à perseguição, será recompensado por Deus. O que fazemos por Deus ou contra Ele, será aquilo que receberemos dele. Irmãos, a fadiga, trabalhos, aqui esse descanso é explicado em Apocalipse capítulo 14, que é mais uma repetição dos ciclos da mesma história com símbolos diferentes, como falei no início. Então, descansar das fadigas das batalhas que tanto nos assolam no dia a dia. Então chegará um dia que descansaremos totalmente das tentações, descansaremos totalmente do enfrentamento ao pecado nessa vida, descansaremos das mazelas políticas, descansaremos de tantas batalhas espirituais que nós travamos em evangelismos, em trabalhos espirituais. A nossa natureza pecaminosa não quer que a gente ore, ou não quer que a gente vá escutar a palavra de Deus com o seu povo, não quer que a gente vá evangelizar, pregar o evangelho, enfim, tanta mazela que esse mundo nos causa, o pecado, a adversidade, o diabo, a morte, o inferno, as pessoas. Vai chegar um momento, como mais que vencedores, que tudo isso vai passar. Por isso é a pergunta deles: até quando, Senhor? Está doendo, Senhor, até quando? E então entraremos no eterno descanso do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim somos aí
mais do que vencedores. E assim, queridos, persevere, trabalhe e sirva de todo o coração ao Senhor, que a recompensa celestial é certa. Seja santo como nosso Deus é santo, seja verdadeiro como nosso Deus é verdadeiro, totalmente avesso à hipocrisia, ao falso moralismo, à mentira e a tantas mazelas deste mundo. Descansaremos das nossas fadigas somente na eternidade. Por aqui ainda haverá muitos combates espirituais e chegaremos a salvos na presença gloriosa do Senhor, se estamos realmente sustentando esse genuíno evangelho da graça. Nossos irmãos em Cristo estão no céu, portanto, vale a pena sofrer por Cristo, pois aqui é tudo momentâneo, e assim, juntamente com eles, desfrutaremos eternamente da plena presença do Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a palavra de Deus possa causar o efeito em sua vida, em seu dia a dia, em sua história, e a partir dessas portas para fora, você é uma testemunha, você é aquele que sustenta a palavra de Deus. Conheça o seu dono, conheça genuinamente quem é o Senhor, sustente, viva sacrificialmente para o Senhor, com maturidade, crescendo no Senhor, com equilíbrio com relação às coisas da vida, e também você é mais que vencedor por causa de tantas fadigas espirituais, tantas adversidades ao nosso redor que ocorrem ao mesmo tempo. E não negue o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, viva para Ele intensamente, para a glória de Deus, em nome de Jesus, amém. Muito obrigado pela oportunidade.